Analistas avaliam que o consumo de carne bovina deve continuar aquecido no Brasil até o fim de 2024. Vamos saber quais fatores ajudam a explicar esta perspectiva positiva na nossa conversa de agora ao vivo com o diretor da HN Agro, o Iberville Neto. Iberville, bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez com a gente aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem? É um prazer. É uma satisfação sempre recebê-lo por aqui, viu? O que leva, na sua avaliação, os analistas a visualizarem um cenário positivo para o consumo de carne bovina aí nos próximos meses? Quais fatores ajudam a explicar esse aumento do consumo em 2024? Felipe, quando a gente fala de consumo, geralmente a forma utilizada para cálculo desse consumo é o que a gente chama de disponibilidade interna. Então, o que isso significa? É o tanto que foi produzido menos a exportação, também considerando importações, mas elas são pequenas no caso do Brasil, e aí a gente faz uma média desse consumo per capita, né? E estima esse consumo per capita. Por que eu estou fazendo essa ponderação? Porque a gente está com o abate elevado, e mesmo que as exportações também estejam elevadas, como o abate cresceu 19,5%, se a gente considerar os dados parciais do CIF até junho, e as exportações cresceram aí na ordem de 29%, só que os 19% da produção são muito mais, a gente fica com mais carne no mercado doméstico e gera uma disponibilidade interna maior, consequentemente a gente considera que o consumo é maior. Só que isso ocorre o quê? Ocorre às custas de preços menores ao longo da cadeia. É fato que o atacado e varejo tem cedido menos do que o boi no último ano, mas isso demonstra um outro lado da moeda. A gente está com um consumo doméstico, a dona de casa, o poder de compra da dona de casa não está tão ávido assim. Ele não está absorvendo, vamos dizer, ele não está crescendo na mesma magnitude do aumento de oferta. Então a gente tem preços menores para que essa carne consiga ser escoada. Mas eu diria, frente vamos dizer, as dúvidas que nós temos em relação à economia, ele está se comportando relativamente bem. Então, a gente tem um consumo doméstico aí que aumentou pelo aumento da oferta, isso gerou diminuição de preço, mas essa diminuição de preço, na nossa visão, nos últimos 12 meses, ela foi relativamente contida frente ao aumento de oferta. Ciclos, é mais ou menos por aí. Por exemplo, agora a gente vive esse ciclo, não sei se esse é o termo certo, de aumento nos abates, e essa é uma tendência que para 2025, por exemplo, não deve permanecer, pelo que eu entendi, é mais ou menos por aí? Felipe, na nossa expectativa, a gente já está muito perto de começar a diminuir a participação de fêmeas nos abates, e a participação de fêmeas nos abates deve diminuir a produção geral de carne. Isso acaba enxugando um pouco o mercado, o preço tende a se elevar um pouco, e isso automaticamente faz uma equalização no consumo, até pela disponibilidade também. Então, a gente tem uma redução do consumo doméstico nas fases de alta do ciclo, isso é comum, e as fases de alta ocorrem porque a oferta está um pouco menor, né? Então, na prática, o que a gente tem? A gente tem a rentabilidade da cria lá no começo da cadeia, definindo o quanto a dona de casa vai levar de carne para casa lá na ponta final. Porque o criador, quando está com uma rentabilidade baixa, como tem sido nos últimos anos, ele abate mais fêmeas, isso aumenta a oferta de carne, isso acaba pressionando os preços ao longo da cadeia, deixa uma carne mais competitiva na ponta final e a dona de casa adquire mais carne, mesmo com a situação econômica merecendo muita cautela aí frente a todas as questões fiscais e de gastos do governo. Bom, eu tenho uma curiosidade. A gente está vivendo esse momento aí de olho, né, nessas questões da reforma tributária. Queria saber se o setor, que na verdade o setor está de olho nessa questão da inclusão ou não das carnes na lista de alimentos com isenção total ali de tributos da reforma. Queria saber até que ponto essa decisão pode mexer com o mercado, com essa questão de consumo. Há alguma relação? Bom, Felipe, quanto menos carga tributária em um setor e dentro da economia como um todo, na nossa visão é positivo, né? Mas a gente sempre tem esse escoamento muito dependente da oferta de carne. Então, eu diria que se a gente não estiver falando de uma mudança muito drástica em termos de carga tributária, a gente tem, vamos dizer, o varejo, o atacado devem ir se acomodando dentro da realidade que for imposta, né? Mas quanto menos carga tributária, melhor. E se isso for
refletido na ponta final em preços menores, é mais competitividade para a carne bovina frente a outras proteínas, ou se as outras proteínas também estiverem com as isenções, aí a gente vai tendo que acompanhar. Mas, de maneira geral, a carga tributária é menor, e aí eu digo, a carga tributária é menor não só diretamente sobre a carne bovina, mas a carga tributária é menor sobre a economia, estimulando geração de riquezas, porque imposto não é geração de riqueza, imposto é um dinheiro que sai ali, infelizmente, para ser muito mal utilizado no nosso país. E quanto menos carga tributária, isso tende a estimular a economia e gerar consumo pela renda, né? Que na verdade é a grande origem que a gente acredita que seja ideal para gerar consumo. É uma população com poder de compra mais forte, conseguindo pagar mais pela carne, conseguindo segurar mais carne no mercado doméstico, competindo com as exportações, porque o frigorífico ele exporta porque está mais interessante. Então, quando tem um consumidor aqui mais ávido, que consegue colocar mais preço, pagar mais pela carne, essa escolha da indústria entre mandar carne para fora e ficar a carne aqui acaba se deslocando um pouco. Então, renda é positivo para a cadeia inteira e a diminuição da carga tributária sobre a economia acaba beneficiando sobre esse aspecto. Dentro da cadeia, também é positivo. A gente trouxe aqui um cenário aí positivo, de perspectiva, pelo menos para a carne vermelha, né, para carne bovina, mas pelo que você percebe aí, as outras proteínas, elas também têm um cenário positivo em relação ao consumo ainda em 2024, ou nas outras proteínas esse otimismo aí é um pouco mais moderado, digamos assim? A gente está com um cenário de produção em alta. Eu, para falar a verdade, não estou com os dados de carne suína e bovina aqui na manga para falar os valores, mas a nossa produção de carne bovina, por exemplo, cresceu 19,5%, e quando a gente vai para carne suína e de frango, os dados que eu tenho aqui, por exemplo, de exportação, claro que exportação é uma coisa e consumo é outra, mas para mostrar como que a gente está demandando essa produção e esses setores, a gente está falando de 1,4% abaixo do recorde para exportação de carne de aves, em volume, no primeiro semestre, e recorde também para carne suína. Para carne bovina, a gente também teve recorde. Então, a produção dessas proteínas está em alta. Não estou com essa questão aqui do ano passado para cá na manga para colocar, mas em geral, a gente tem observado um cenário de crescimento nesses consumos aí nos últimos anos. No caso da carne bovina, devido ao ciclo, né? E no caso das outras proteínas, tem sido uma tendência, principalmente no caso da carne de ave, se a gente olha mais longo prazo. Agora, a variação anual eu não estou com ela na manga. Tranquilo. Ô Iberville, eu queria agradecer demais sua participação, trazendo para a gente aqui as explicações aí didáticas em relação a esse cenário que está se apresentando, né, pelo menos para 2024. Queria agradecer mais uma vez, desejar você uma ótima semana e vamos conversar numa nova oportunidade quando surgir aí alguma novidade em relação ao mercado. Vamos conversar, o canal está sempre aberto, viu? Obrigado. Vamos lá. Estamos à disposição. Obrigado, um abraço.